Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano, faço parte do Ministério de Formação Cristã e nós vamos começar uma série de estudos referente ao livro de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. Mas antes de nós adentrarmos aos estudos, à conversa, as reflexões, como nós fizemos em Hebreus, eu acho que é muito importante falar de um breve contexto da onde que Paulo surgiu, dentro do enredo bíblico, qual é a sequência, qual que é a importância dessa carta dentro do contexto do Novo Testamento. Então a gente vai falar, a gente vai dividir em 3 partes essa reflexão, essa breve reflexão. Vamos falar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos, então o livro de Atos, somente o imperativo que Jesus dá após a sua ascensão através do Espírito Santo, da formação de uma comunidade que vai promulgar a graça de Deus, que vai pregar o Evangelho até os confins da terra. Num segundo momento nós vamos falar sobre uma breve biografia de Paulo, quem foi Paulo, como que ele se converteu, qual é a intenção do apóstolo em escrever cartas. E no terceiro momento nós vamos entrar no contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Aí nós vamos falar sobre o que a carta diz, um pouquinho sobre a igreja de Filipos, aonde ela se insere dentro do contexto ali do mundo do Novo Testamento, ok? Então, eu quero começar com o texto, e nesse primeiro momento falando um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, do verso 8 diz assim: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Esse trecho, ele, na verdade, é a síntese do livro de Atos, que foi escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos. É com base nesse texto. Vamos receber o poder do Espírito Santo, quando o Espírito descer sobre vocês. E aqui não está dizendo que vocês vão ser super poderosos, super ungidos, não. Vocês vão ser minhas testemunhas, a começar em Jerusalém. E eu vou mudar agora aqui, só para vocês entenderem um pouco a região, dentro do nosso contexto, dentro do nosso cotidiano. Vocês vão ser minhas testemunhas em Campo Largo, em toda a região metropolitana de Curitiba e Samaria, que poderia ser o estado do Paraná e um pouquinho de São Paulo, e até os confins da terra, ou seja, em todos os continentes. Então, começa localmente, dentro de uma cidade, Jerusalém, Campo Largo, região metropolitana, um estado, uma nação e as nações. Então essa é a sequência do Evangelho que vai ser pregado, o Evangelho que é a testemunha, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso é importante a gente entender esse contexto no livro de Atos, que vai começar exatamente nesse sentido. Tem um povo que está esperando ali, que está na festa do Pentecostes, o Espírito Santo desce, as pessoas começam a falar em línguas e cada um ouve a sua própria língua dentro do seu contexto, e nessa diversidade há uma unidade. Os apóstolos, eles recebem o poder, eles começam a pregar o Evangelho, e nesse sentido começa uma certa perseguição a essa nação, a esse pequeno povo, em Jerusalém. E aí há uma dispersão tanto dos judeus quanto dos cristãos, começa uma certa perseguição, e embora perseguidos, esses primeiros cristãos, eles estão tão motivados pelo Evangelho, eles estão extasiados com a graça de Deus, e nesse sentido eles começam a pregar o Evangelho de uma forma, entre aspas, desorganizada. Não há um planejamento estratégico, não há um livro de plantação de igrejas, não. Eles vão testemunhando com a vida, mesmo que a vida seja perdida, no sentido de morrer, do martírio. Então nós temos o primeiro martírio, que é do apóstolo Tiago, que foi martirizado, e a partir de então começa uma certa perseguição. E essa dispersão vai levando os judeus e os cristãos
a se espalhar ali por todo o contexto, né, do mundo do Novo Testamento, que poderia ser ali parte da Ásia, Grécia e norte da Grécia, né, e parte da Europa ali, chegando até Roma, né? Alguns falam que Paulo chegou até a Espanha. Muito bem, então o que nós precisamos entender desse contexto de Atos, né? É que há uma obra soberana de Deus, por meio do seu Espírito, de anunciar o Evangelho através de uma comunidade. Essa comunidade começa localmente e ela tende a ser global. Na verdade, se você e eu estamos ouvindo o Evangelho, estamos estudando, meditando nos nossos pequenos grupos, a carta de Paulo aos Filipenses, estamos participando da nossa comunidade, é porque fomos alcançados. Ou seja, há um alcance, de certa forma, global. Ok? Então, esse é o primeiro momento, né? Essa é a primeira parte da nossa reflexão. Tá? Que, resumindo, o Espírito Santo soberanamente, né, age no meio de um povo, no meio de uma comunidade, para anunciar, para ser testemunha de quem? Testemunha de si mesmo, do seu sucesso? Não, testemunha de Jesus Cristo. Ok?